Olá, muito boa tarde a você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta aberta desta terça-feira, dia 29 de março de 2022, está no ar. Dia muito especial, gente, dia de aniversário de duas cidades importantíssimas do nosso país. Aniversário de Salvador, capital da calorosa Bahia de Todos os Santos. São 473 anos de fundação, é a capital mais antiga do Brasil. Salvador, inclusive, foi capital do país. Salvador foi a primeira capital de 1549 a 1763, mais de 200 anos, 214 anos, Salvador, capital do Brasil. E outra curiosidade, gente, Tomé de Souza, o militar político português, é considerado o primeiro governador geral do Brasil e comandava a então colônia portuguesa lá de Salvador. E hoje é também aniversário de Curitiba, terra da nossa querida Curitiba, de onde a gente produz os nossos programas e transmite o sinal da TV Evangelizar para todo o país hoje. Curitiba, que na língua dos índios tupi-guaranis, significava terra de muitos pinhões, a terra das araucárias, a árvore tão encantadora por aqui, né? E é dela, da araucária, que vem o pinhão. O pinhão que a gente tanto gosta, né, aqui no sul do país, que é a semente da araucária. Curitiba é também a capital mais gelada do país, a terra do leite quente, um sotaque por aqui bem característico que muitas vezes causa até estranheza em outras regiões do Brasil. E você sabia que Curitiba também foi capital do Brasil? Parece inacreditável, mas foi por 3 dias, de 24 a 26 de março de 1969. Aqueles eram os dias mais duros da ditadura no Brasil, de acordo com muitos historiadores. São 329 anos de fundação de Curitiba, muitas histórias e lendas marcantes por aqui. Então hoje, gente, começamos assim dando os nossos parabéns, mandando o nosso abraço caloroso e carinhoso, especialmente aos moradores dessas duas importantes cidades brasileiras. Viva Salvador, 473 anos. Curitiba, viva Curitiba, 329 anos de fundação. Bem, a você de casa ligadinho aqui sempre com a gente, né, na TV Evangelizar, obrigado pela companhia. Depois de tantas homenagens, vamos juntos com os nossos destaques. Uma terça-feira de esperança pela paz, líderes da Rússia e da Ucrânia se reuniram para mais uma rodada de negociações em busca de um acordo de paz entre os dois países. No mesmo dia em que um ataque a mísseis destruiu o principal prédio do governo na cidade de Mykolaiv. Também hoje o governo da Ucrânia confirmou a redução de ataques e de avanços militares às duas principais cidades do país. Com um aceno de mais chances para um acordo de paz, o preço do petróleo recuou no mercado internacional. Aqui no Brasil, o dia foi marcado pela paralisação de motoristas e cobradores dos ônibus de transporte público no Rio de Janeiro, porque eles pedem reajuste salarial. A greve de garis também transformou a cidade do Rio de Janeiro numa confusão no começo desta terça-feira. E hoje é dia de jogo da seleção brasileira, que se despede daqui a pouquinho com campanha brilhante das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. O jogo contra a Bolívia será nas alturas da capital boliviana, La Paz. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta terça-feira, 29 de março, já começou. A invasão da Ucrânia por tropas russas comandadas por Vladimir Putin chegou hoje ao 34º dia. Um dia de muita esperança. Enquanto os ataques diminuem nas cidades ucranianas, hoje em Istambul, na Turquia, em mais uma rodada de negociações, representantes dos dois países ficaram mais perto de um acordo de paz. Muito longe das cidades parcialmente destruídas no coração da Ucrânia, do outro lado do Mar Negro, em Istambul, na Turquia, essa terça-feira começou cheia de expectativas, com mais um encontro entre líderes de Rússia e Ucrânia para negociar um acordo de paz. Os diplomatas foram recebidos pelo presidente da Turquia, Recep Erdogan, que desde o início da guerra movimenta-se politicamente em busca da paz entre os dois países. Hoje, Erdogan pediu o fim da tragédia da ofensiva russa. Até o momento, de acordo com números oficiais, a guerra já deixou 20 mil mortos e obrigou 10 milhões de pessoas a deixar as casas, os locais onde viviam na Ucrânia, na tentativa de escapar das bombas e mísseis vindos de Moscou.
O encontro foi no Palácio de Dolmabahçe, que já foi um símbolo da força do antigo Império Otomano, última residência dos sultões que comandaram o Bósforo até as primeiras décadas do século passado. Entre os negociadores estava o oligarca russo Roman Abramovich, que deixou, por causa da guerra, o comando do Chelsea, um dos mais importantes times de futebol da Inglaterra. Distante deste cenário diplomático, nas cidades bombardeadas, a população ainda procura deixar o país. E corredores humanitários foram abertos hoje para garantir esta saída em segurança. Foram 3 corredores humanitários, um entre a cidade arrasada de Mariupol e Zaporizhia, outro entre Melitopol e Zaporizhia e o terceiro entre Zaporizhia e Enerdogar, região centro-sul do país. Autoridades ucranianas hoje disseram que as forças russas recuaram e reduziram ataques nas 2 principais cidades, Kiev e Kharkiv. O Pauta Aberta destacou ontem que as autoridades de Irpin, ao lado de Kiev, comemoravam a retomada da cidade. Ontem, no fim da noite, as lideranças de outra cidade, Mala-Rogan, nas proximidades de Kharkiv, também anunciavam que depois de duros confrontos em que tanques russos foram destruídos, conseguiram afastar da região as tropas de Moscou. Mas no dia que veio o aceno mais forte de esperança pelo fim da guerra, veio mais tragédia, infelizmente. Um ataque com mísseis à cidade de Mykolaiv destruiu este, que era o principal prédio do governo da região. Pelo menos 9 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas. As equipes de resgate trabalharam por horas no local e 18 dos feridos foram retirados dos escombros com auxílio dos socorristas. De acordo com o novo levantamento feito pela ONU, mais de 3.900.000 pessoas já deixaram a Ucrânia desde o início dos ataques russos, que começaram há 34 dias. E aqui no Brasil, esta terça-feira começou em clima de confusão no Rio de Janeiro. É que com uma paralisação feita por motoristas e cobradores dos ônibus do transporte público da cidade, apenas 60% da frota circularam nas ruas. Resultado, dor de cabeça, atrasos para quem depende do serviço. E para piorar, o serviço de limpeza pública também estava em greve. Você consegue imaginar a sujeira? Diversas linhas de ônibus estavam paradas hoje de manhã nas garagens no centro da cidade. Com essa greve feita pelos rodoviários do Rio, a população teve sérios problemas para chegar ao trabalho ou para voltar para casa. Rodoviários do Rio de Janeiro iniciaram na madrugada desta terça-feira a parada do transporte público. Eles pedem reajuste dos salários e dos valores de cesta básica, que já não tem aumento há mais de 2 anos. Com essa paralisação, o Tribunal Regional do Trabalho decretou multa de R$200 mil por dia, por alegar que a greve dos rodoviários é ilegal. Com esse caos, a Prefeitura adicionou o plano de contingência para quem precisa trabalhar. Devem usar as linhas de metrô com horários extras, além de adicionar trens extras, o que diminui os problemas já enfrentados pela população. O Rio Ônibus, empresa que representa os coletivos, analisou que a greve veio no momento errado, o que fez o sindicato terminar a paralisação. Os garis continuam parados. A greve, que começou ontem, no dia 28 de março, no Rio de Janeiro, não teve nenhuma alteração. Apenas 50% continuam trabalhando. Ainda não há acordos entre a Corlumbe, Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, e a Prefeitura. As reivindicações são para o aumento de 25% dos salários e 25% da cesta básica e adicional de insalubridade. A Prefeitura fez a proposta de 5%, mas não houve acordo. Ainda nessa semana está prevista mais uma audiência na quinta-feira, dia 31 de março, para tentar um acordo. Até lá, a greve continua. Dias difíceis no Rio. E como estão as suas contas de casa? Tá tudo em dia? Não? Olha, se você tem alguma dívida, fique atento. Até a próxima quinta-feira, dia 31 de março, tem mutirão organizado pelos bancos e pela Secretaria Nacional do Consumidor, que permite a negociação dessas contas atrasadas. É uma oportunidade muito importante para qualquer cidadão. Escola, plano de saúde, luz, água, telefone, com tanta conta para pagar, muitas vezes o consumidor apela para o cartão de crédito. Você acaba comprando e na hora de pagar você vai ter que parcelar o cartão. Mas essa ajuda para a hora do aperto pode virar o vilão do orçamento. A Giovana já atrasou para pagar a conta do cartão de crédito e teve que ligar para o banco para renegociar a dívida. Liguei e aí eles falam para poder parcelar a fatura.
Situações como a dela são cada vez mais comuns. Uma pesquisa da Federação de Bancos mostrou que em fevereiro, a proporção de famílias com dívidas em atraso foi a maior dos últimos 12 anos. 27% não pagaram as contas em dia. Para ajudar esse público a sair do aperto, os bancos, em parceria com o Banco Central e a Secretaria Nacional do Consumidor, organizaram um mutirão. Até o dia 31 de março, quem acessar o site consumidor.gov.br pode saber exatamente quanto está devendo e negociar para pagar a dívida com desconto. A renegociação vale para pessoas físicas que têm dívidas com bancos ou outras instituições financeiras e que não possuem bens como garantia. Para renegociar, é preciso acessar a plataforma consumidor.gov.br, inserir os dados pessoais e fazer uma proposta ao banco. Cerca de 80% das negociações têm sucesso. Todas as instituições financeiras fazem parte da plataforma. Ele precisa procurar a instituição financeira contra a qual ele deseja reclamar, contar o problema dele, fazer o pedido dele e aí, a partir desse momento, a instituição financeira tem 10 dias para responder à demanda dele. Além de ajudar na negociação de dívidas, o mutirão oferece um bem valioso, a educação financeira. Para evitar que essa dívida chegue num montante impagável lá na frente, quanto antes você puder renegociar essa dívida, melhor. Olha, eu vou repetir aqui o site, hein, gente? www.consumidor.gov.br. Tá na tela aí, você pode anotar. E ao acessar essa plataforma, você informa os seus dados pessoais, como viu na reportagem, apresenta a sua proposta para renegociação. Importante estar atento ao prazo, né? O mutirão vai até a próxima quinta-feira, dia 31 de março. Portanto, se você está endividado, é uma chance de renegociar aí essa dívida. Gente, se tem muita gente querendo se livrar daqueles boletos atrasados, outras tantas pessoas precisam fazer empréstimo, não é mesmo? A Caixa Econômica Federal liberou ontem uma nova modalidade de empréstimos. A linha de crédito vale para pessoas que estiverem com dívidas atrasadas ou com o nome negativado. Microempreendedores individuais, os MEIs, também podem solicitar um empréstimo. Serão 2 modalidades. Para pessoas físicas, o valor pode ser de até R$1.000 e a taxa de juros é de 1,95% ao mês. O pagamento poderá ser feito em até 24 meses. No entanto, para ter acesso ao valor, é necessário exercer alguma atividade produtiva ou de prestação de serviços. Quem se encaixa nesses requisitos pode solicitar o dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem. No caso dos MEIs, o valor aumenta e pode chegar a R$3.000, com taxa de juros de 1,99% ao mês. Neste caso, para fazer a solicitação, é necessário procurar uma agência. Já o prazo é o mesmo, 2 anos. Vamos falar de emprego agora. O Brasil registrou aumento na geração de empregos com carteira assinada. Os números foram divulgados hoje pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os dados correspondem ao mês de fevereiro. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, mais de 328 mil oportunidades de emprego foram criadas. Esta foi a maior geração mensal de vagas formais desde agosto do ano passado, quando as contratações superaram as demissões. No entanto, na comparação com fevereiro de 2021, houve redução. Em janeiro deste ano, a abertura de vagas formais já havia registrado desaceleração. Ainda de acordo com as informações do CAGED, os 5 setores da economia registraram criação de empregos. Os dados do CAGED consideram somente os trabalhadores de carteira assinada, ou seja, os informais não estão incluídos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro. Com isso, a falta de trabalho atinge 12 milhões de brasileiros. Já o número de ocupados atingiu 95 milhões de pessoas, uma alta de 1,6%. Foi o primeiro registro em que o total de ocupados ultrapassou o período pré-pandemia. No próximo bloco, a gente traz detalhes sobre o que foi definido no caminho por um acordo de paz depois das negociações de hoje na Turquia entre representantes de Rússia e Ucrânia.
Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Falamos ao vivo para todo o país. São 4h55 da tarde agora e a gente volta com notícias internacionais. Eu quero chamar aqui no nosso telão o Jusinei Cardoso, nosso correspondente em Roma. Muito boa noite para você, Jusinei. Boa tarde para vocês aí no Brasil, Odilon. Jusinei, hoje foi uma terça-feira que começou com uma esperança pela paz, né? Houve horas de negociações entre representantes aí de Rússia e Ucrânia, há exigências aí a serem ainda consagradas pelos dois países, mas há sinais aí de que estamos num caminho para, enfim, esse acordo de paz, né? Discussões que tiveram aí um desfecho positivo, pelo menos nesse primeiro momento, né, Odilon, que podem levar, sim, a um acordo de paz entre os dois países. Essas negociações, como você mencionou mais cedo, aconteceram na Turquia, em Istambul. Elas foram intermediadas pelo próprio presidente do país, Tayyip Erdogan, que inclusive no final de semana tinha ligado para o presidente russo Vladimir Putin pedindo aí o cessar-fogo para que essas negociações pudessem acontecer, né? E a manifestação veio justamente nesse sentido. O próprio vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, disse que as tropas russas vão recuar radicalmente nos próximos dias ataques em Kiev e em Chernihiv, principalmente, que são regiões ou cidades, melhor dizendo, que estão localizadas no norte do país, né? Isso tudo para demonstrar aí um esforço, né? Uma confiança mútua para criar condições necessárias para que essas negociações possam andar avante e para que se possa chegar, evidentemente, a um eventual acordo de paz que a gente espera poder noticiar nos próximos dias. Tudo isso acontece num momento em que Ucrânia e Rússia vem fazendo uma série de negociações que até o momento não tinham levado a nenhum desfecho nesse sentido, mas que agora se colocam aí como uma possibilidade muito real diante desse cenário de confrontos, né? Só que, evidentemente, existem concessões das duas partes, né? A Ucrânia levou para a mesa a possibilidade, inclusive, de aceitar aquela proposta de neutralidade que Vladimir Putin vinha cobrando desde o início dos conflitos, né? E isso, em teoria, significa não fazer parte de nenhuma aliança, o que inclui a OTAN nesse discurso. A OTAN, que inclusive foi um dos personagens que acabaram levando Vladimir Putin a desencadear esse processo de invasão por não aceitar que o país se coligasse a essa aliança, né? Em contrapartida, Kiev pediu aí garantias de segurança, né, para que esse processo possa acontecer da melhor forma possível, da maneira mais tranquila, né? Eles pediram, inclusive, que alguns países façam parte desse acordo de segurança para que ele tenha uma garantia institucional, né? Citou aí Israel, Polônia, Canadá e a própria Turquia, que atuou como intermediadora. É um momento importante porque esse é o primeiro cessar-fogo sem caráter humanitário, ou seja, não é um cessar-fogo anunciado no sentido de permitir a entrada de mantimentos e saída de civis, mas sim para permitir as negociações, Odilon. Ô, Jusinei, a Ucrânia também comentou em alguma coisa de negociação a respeito da Crimeia, né? Existem questões não resolvidas na Crimeia. Exatamente, porque a Crimeia é um território que foi incorporado pela Rússia, digamos assim, de maneira unilateral em 2014 e não existe ainda um acordo em relação a ela. O que eles definiram hoje foi que essas conversas vão acontecer nos próximos 15 anos, até para que haja um consenso e para que o país possa se organizar depois de tudo que sofreu com os conflitos, né? A mesma coisa vai acontecer com aquelas regiões separatistas de Donbass, só que nesse caso não vai haver aí um pré-acordo em relação a isso. Os dois presidentes dos dois países, Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e Rússia, Vladimir Putin, é que vão sentar num próximo momento para poder definir o futuro dessa região. Jusinei, você está aqui no meu telão, eu quero agradecer a sua participação hoje. Essa semana a gente volta a conversar sobre o assunto porque o mundo está na expectativa, né, de que enfim saia este acordo de paz. A Rússia também espera um afrouxamento aí de tantas medidas restritivas, né, que atingem fortemente nesse momento a economia da Rússia. Muito obrigado, ótima noite para você. É a notícia que eu espero trazer. Boa tarde para vocês no Brasil. Valeu. E a repercussão foi forte, né, no cenário internacional. O preço do petróleo hoje caiu. Isso justamente por causa dessas negociações, né, que o Jusinei nos trouxe. Os primeiros passos deste acordo interferem diretamente aí nos impactos no cenário econômico mundial. E uma possível tentativa de negociação entre Rússia e Ucrânia já dá sinais de alteração na economia. O valor do barril do petróleo cai mais de 5%. Em nova rodada de acordo, Rússia promete reduzir as operações de ataque e Ucrânia propõe ficar neutra. Os valores dos barris de petróleo abriram em alta, mas passaram a ser negociados em forte queda no dia de hoje. Investidores avaliam positivamente o diálogo entre Rússia e Ucrânia.
A promessa russa de diminuir as operações militares em Kiev e em Chernihiv, no norte da Ucrânia, mediante a proposta de neutralidade do país ucraniano, parece demonstrar uma possível trégua, já que o país não pretende juntar forças com a OTAN e nem vai hospedar bases militares em solo ucraniano. Hoje cedo, o barril de petróleo tipo Brent, que é a principal referência internacional, caiu 5,97%, sendo cotado a 105,77 dólares, enquanto que o petróleo WTI tinha queda de 6,13% a 99,46 dólares. Ontem, os contratos do Brent fecharam em queda de 6,8% a 112,48 dólares o barril. Os futuros do petróleo dos Estados Unidos recuam 7% a 105 dólares e 96 o barril. Especialistas do setor econômico afirmam que essas variações de preços são o resultado da pressão do mercado frente às expectativas de uma possível negociação de paz entre russos e ucranianos, o que pode levar a um relaxamento das sanções impostas ao país russo como estratégia de forçar a Rússia a desistir do conflito. No início de março, o barril de petróleo do tipo Brent chegou a 139 dólares, sendo esta a maior cotação desde 2008, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia e sanções impostas pelo Ocidente ao petróleo russo. Mesmo com o recuo das últimas semanas, ainda acumula alta de quase 40% ao ano. Gente, aqui no Brasil, hoje o mercado financeiro aponta aí queda no valor do dólar, de 0,31%. A moeda norte-americana, neste momento está sendo cotada a R$ 4,75. E o governo federal anunciou mudanças na presidência da Petrobras. O general da reserva, Joaquim Silva e Luna, foi exonerado e vai ser substituído. O indicado para ocupar o cargo é o economista especialista do setor de óleo e gás, Adriano José Pires. O Ministério de Minas e Energia divulgou em nota a relação de indicados para compor o Conselho de Administração da estatal, que entrará em vigor a partir da confirmação pela Assembleia Geral Ordinária, marcada para o próximo dia 13 de abril. Esta é a segunda troca na petroleira em um ano. O motivo da mudança é a queixa do presidente Jair Bolsonaro sobre as altas nos preços dos combustíveis. Em 10 de março, a Petrobras anunciou um aumento no valor dos combustíveis nas refinarias. A alta foi de 18,85% na gasolina e de 24,9% no diesel. Um dia após o reajuste, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que altera a regra de incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o ICMS, sobre os combustíveis, que foi sancionado pelo presidente. A iniciativa foi uma forma de tentar amenizar o repasse do aumento ao consumidor final. Gente, agora chegou a hora daquele recado muito importante aqui no Pauta Aberta. A Poliana está trazendo esse recado para você. Muito boa tarde para você, Poliana. Boa tarde, Odilon. Uma excelente tarde para você que nos acompanha. A gente vem falando de saúde. Quero te apresentar o M-Calcium Z da Natural Flora, uma empresa sólida no mercado brasileiro com mais de 20 anos. E eu quero falar com você que já não aguenta mais sofrer com dores no corpo, nas articulações. Se você sofre com artrite, artrose, tendinite, bursite, a osteoporose. A gente sabe que a osteoporose afeta muito as mulheres, principalmente na fase da menopausa. E que ela é uma doença silenciosa. Quando você menos espera, tem a quebra do osso. Já imaginou? Você está andando, tem uma queda e quebra seu osso? Por isso é importante você cuidar. E nada melhor do que o M-Calcium Z, que vai ajudar você a desinflamar e fortalecer toda a sua musculatura e também os seus ossos, trazendo saúde. Quero que você de casa diga adeus às dores de uma vez por todas. Chega de sofrer com limitações, com a fraqueza muscular, com dores no corpo, por conta de tudo isso, toda essa mudança que está acontecendo no seu corpo. E claro, que limita os seus movimentos. Se você está assim, já não aguenta mais, eu convido você a ligar agora e adquirir hoje o M-Calcium Z, que contém nutrientes que são essenciais à saúde, fundamental para você desfrutar a liberdade dos seus movimentos em qualquer idade, não importa se a senhora já passou dos 60, 70 anos de idade. Segundo diversos estudos científicos, o consumo regular desses nutrientes que estão aqui nessa fórmula exclusiva vão colaborar para a prevenção e também o tratamento de diversas doenças crônicas. Ele fortalece a sua imunidade, é poderoso antioxidante, ajuda também no combate aos radicais
radicais livres. Traz energia e disposição para você no seu dia a dia. Então não perca mais tempo, garanta já mais saúde com o M-Calcium Z, produto que está há décadas no nosso mercado brasileiro, levando saúde para você. Ligou agora no 0800 300 7777, garante 30% de desconto, leva de presente esse lindo relógio que você vai escolher, o dourado ou prateado. Pagamento até 10 vezes sem juros, frete grátis de norte a sul do Brasil. Então não tem desculpa, tem que correr pro telefone e aproveitar, não é, Odilon? É isso aí, Poliana. Importante o recado da Poliana. Você anotou o número? Está anotadinho, agora é só ligar, ela está te esperando. Gente, agora a gente vai a Los Angeles. É porque a agressão do vencedor do Oscar de melhor ator deste ano, Will Smith, ao colega Chris Rock, o apresentador oficial da solenidade, está dando o que falar no cenário internacional. Tanto que a academia já avalia punições a Will Smith e o ator voltou a se desculpar pelo tapa, que ofuscou o brilho dessa conquista tão importante para ele, essa estatueta do Oscar, que é a mais cobiçada no mundo do cinema. A Cláudia Vicentim tem todos os detalhes para a gente. Boa tarde para você, Cláudia. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Com o mundo inteiro ainda comentando sobre o tapa que ofuscou a premiação do Oscar desse ano, o ator e comediante Chris Rock afirmou que não irá apresentar queixa formal contra Will Smith, de acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles. Os investigadores relataram que o comediante se negou a fazer o boletim de ocorrência, mas ressaltaram que ele poderá fazê-lo posteriormente se mudar de ideia. Will Smith ganhou o prêmio de melhor ator pela atuação como pai das tenistas Serena e Venus Williams em King Richard, Criando Campeãs. Durante o seu discurso de agradecimento, que foi logo após o incidente, o ator chegou a se desculpar com a academia, mas não citou o nome do agredido. No perfil do Oscar no Twitter, a Academia de Hollywood se manifestou dizendo que não tolera violência de qualquer forma. E o próprio Richard Williams, que foi interpretado por Will Smith, reprovou a atitude do ator. Pela assessoria de imprensa, ele disse: "Não sabemos todos os detalhes do que aconteceu, mas não apoiamos ninguém agredindo ninguém, a não ser que seja em autodefesa." Ontem, Will Smith postou um pedido formal de desculpa, citando finalmente o nome de Chris Rock e também a academia, os produtores do evento e todos que assistiram à premiação. Ele escreveu em seu perfil no Instagram: "A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. O meu comportamento no Oscar foi inaceitável e imperdoável. Gostaria de lhe pedir desculpas publicamente, Chris. Estava fora dos limites e estava errado. Estou envergonhado e as minhas ações não foram indicativas do homem que eu quero ser. Não há lugar para violência num mundo de amor e bondade." O ganhador do Oscar, Will Smith, tem mais de 60 milhões de seguidores nas redes sociais e esperava pelo reconhecimento do prêmio maior do cinema há anos. Infelizmente, seu comportamento no evento encobriu sua conquista e pode lhe render uma punição. É uma situação inédita em toda a história do Oscar, mas várias fontes especulam as possíveis penalidades que ainda são desconhecidas. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que organiza a premiação, fez comunicado oficial ontem anunciando que estuda ações e consequências de acordo com os estatutos da instituição, padrões de conduta e com as leis da Califórnia. Vale lembrar que a cena polêmica foi provocada pela piada que Chris Rock fez em relação à cabeça raspada da esposa de Will Smith, a atriz Jada Smith, que sofre de alopécia, uma doença autoimune que provoca a queda de cabelos. Mas não foi a primeira vez que o casal Smith foi alvo de comentários do comediante. Em 2016, Rock zombou de Jada, que havia boicotado a premiação em protesto contra a ausência de concorrentes negros, dizendo que ela nem havia sido convidada. Ele também provocou Will Smith quando o ator não foi indicado ao Oscar pela atuação no filme Um Homem entre Gigantes. Personalidades do mundo todo, inclusive atores e diretores de cinema, se dividiram a respeito do incidente. A comediante Kate Griffin alertou sobre o mau exemplo de Will Smith, dizendo que é um hábito ruim subir no palco e agredir fisicamente um comediante, que todos devemos nos preocupar com quem será o próximo Will Smith em clubes de comédia e teatros. Já a atriz Mia Farrow defendeu Chris Rock, postando que ele fez apenas uma piada, que foi até leve para os padrões dele, e reprovou a reação de Will Smith. A atriz Sophia Bush ponderou, condenando a atitude do ator, dizendo que a violência nunca deve ser a resposta, mas criticou o comediante agredido, que, segundo ela, foi cruel em fazer piada sobre a doença de alguém. Polêmicas à parte, são duas ações que devem ao menos servir de reflexão para todos nós, não é, Odilon? É isso aí, Cláudia. E voltando de Los Angeles aqui para o Brasil,
Hoje, uma missa na Catedral de Curitiba celebrou os 329 anos da cidade. Ao meio-dia, o sino da Catedral Basílica de Curitiba soou em homenagem aos 329 anos de Curitiba. A missa foi celebrada pelo arcebispo Dom José Antônio Peruso, que contou com a presença do prefeito Rafael Greca. Greca se emocionou ao cantar o hino da capital, conduzido pela Camerata Antíqua de Curitiba. Na solenidade, Greca comemorou o fim do uso de máscaras em locais fechados. É a grande alegria de nós podermos sorrir para a vida, é a grande alegria de nós só precisarmos usar máscara dentro das farmácias, nos postos de saúde ou nos hospitais. E se alguém tiver resfriado, também deve colocar máscara. Mas agora a vida normal está voltando a ser o que sempre foi. E isso nós conseguimos por conta do trabalho da imunização. Já podemos olhar um para o outro face a face sem temores. É verdade que ainda temos dores, mas é possível também perceber que há tanta vitalidade nos sentimentos, nos olhares, nos comportamentos, nas escolhas e nas reações da nossa gente, que, embora precisemos pacificar nossa cidade, ainda andamos muito tensos, mas é verdade que a graça e a graciosidade desta região enchem-nos de esperança e renovam as alegrias de dizer que somos curitibanos. É isso aí. E pela última rodada das eliminatórias da Copa, a seleção brasileira enfrenta hoje a Bolívia, na altitude de La Paz, a 3.600 metros de altitude. O jogo está marcado para as 8h30 da noite. A seleção de Tite defende 33 jogos de invencibilidade. E com essas notícias da seleção, a gente se despede. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo fim de tarde. A gente tem um novo encontro marcado para amanhã aqui no Pauta Aberta. Eu estou esperando você. Tchau, tchau.